Kylian Mbappé. Quando olhamos para Mbappé, é muito fácil prestar atenção na velocidade, nos gols, nos títulos, mas existe um aspecto da sua trajetória que considero ainda mais interessante: a maneira como ele parece lidar com a construção da própria identidade. Imagine crescer ouvindo que você será o próximo grande nome do futebol mundial, que será comparado aos maiores jogadores da sua geração e que milhões de pessoas passarão a esperar que você confirme essa expectativa todos os dias. Do ponto de vista psicológico, isso tem um peso enorme, porque a adolescência é justamente a fase da vida em que começamos a responder uma das perguntas mais importantes da existência: quem eu sou? É nessa fase que construímos nossos valores, descobrimos nossas potencialidades, aprendemos a lidar com frustrações e começamos a formar a nossa identidade. Agora, imagine fazer tudo isso enquanto o mundo inteiro opina sobre quem você deveria ser. Provavelmente, esse seja um dos maiores desafios vividos por Mbappé. Quando uma pessoa é considerada extraordinária muito cedo, costuma amadurecer mais rapidamente em alguns aspectos. Mas essa maturidade precoce também tem um preço. Ela aprende a lidar cedo com responsabilidades, cobranças, expectativas que normalmente só apareceriam anos depois. Quando a opinião dos outros se torna muito intensa, algumas pessoas deixam de perguntar a si mesmas quem realmente são e passam a viver tentando corresponder àquilo que esperam delas. É por isso que construir uma identidade sólida é tão importante, porque pessoas que sabem quem são conseguem atravessar momentos de elogio e de crítica sem perder completamente o próprio equilíbrio. E Mbappé parece lidar bem com isso. Além disso, existe um outro traço da personalidade de Mbappé que me chama bastante atenção: sua necessidade de autonomia. Ao longo da carreira, observamos um atleta que procura participar ativamente das decisões mais importantes da própria trajetória. Isso aparece nas negociações sobre seu futuro profissional e também, por exemplo, quando decidiu não permitir que sua imagem fosse automaticamente associada a determinados patrocinadores da seleção francesa, entre eles, empresas de apostas. E no caso dessa última, mais tarde explicou que conhecia pessoas que haviam sofrido com vício em jogos e aposta, e que, por isso, acreditava ter responsabilidade sobre aquilo que sua imagem ajudava a comunicar. Independentemente de concordarmos ou não com essa decisão, ela revela um aspecto interessante da personalidade. Existe uma diferença muito grande entre fazer escolhas por conveniência e fazer escolhas por convicção. A conveniência pergunta: o que é mais fácil? A convicção pergunta: o que está de acordo com aquilo que eu acredito? Nem sempre essas duas respostas coincidem. E quando alguém está disposto a abrir mão de benefícios para permanecer coerente com seus valores, estamos observando uma característica importante da maturidade emocional. Entretanto, toda característica da personalidade possui dois lados. A mesma autonomia que favorece independência também pode gerar conflitos. Pessoas muito autônomas costumam assumir responsabilidades desde cedo e, ao mesmo tempo, podem encontrar dificuldade quando precisam dividir decisões ou aceitar caminhos diferentes daquilo que haviam planejado. É por isso que a autonomia também precisa caminhar ao lado da flexibilidade. Outro episódio da trajetória de Mbappé que considero muito revelador foi a final da Copa do Mundo de 2022. Ele marcou 3 gols, fez uma das maiores atuações individuais da história das finais da Copa do Mundo. E ainda assim, saiu derrotado. Essa talvez seja uma das experiências mais difíceis que um atleta pode viver, porque existe uma crença muito comum de que se fizermos tudo certo, necessariamente venceremos. Mas a vida não funciona dessa maneira. Às vezes nos preparamos, nos dedicamos e entregamos tudo que estava ao nosso alcance, mas mesmo assim o resultado não acontece. Aceitar essa realidade talvez seja uma das maiores demonstrações de maturidade emocional, porque maturidade não significa controlar o resultado, significa continuar comprometido com o processo, mesmo quando o resultado demora a aparecer. Poucos dias depois da final, Mbappé já falava sobre voltar a trabalhar e conquistar a próxima Copa do Mundo. E isso revela uma característica importante da sua personalidade. Algumas pessoas deixam que o fracasso
passe a determinar quem elas são. Outras conseguem entender que um resultado, por mais doloroso que seja, representa apenas um capítulo da própria história. Essa diferença é fundamental, porque pessoas emocionalmente maduras não confundem fracasso com identidade. Elas podem perder uma competição, mas não permitem que a derrota lhes diga quem são. E pode ser que isso explique a capacidade de alguns atletas permanecerem altamente competitivos durante tantos anos. Eles aprendem a transformar a frustração em aprendizado, e não em desistência. Resiliência não é sair ileso de uma derrota, é continuar acreditando no próprio caminho, mesmo quando o resultado não corresponde ao esforço realizado. Existe ainda outro aspecto que merece reflexão. Muitas pessoas confundem autoconfiança com arrogância, mas essas duas características não são necessariamente a mesma coisa. A autoconfiança saudável nasce quando a pessoa acredita que é capaz de enfrentar desafios. A arrogância, por outro lado, costuma surgir quando existe uma necessidade constante de provar superioridade. Nem sempre é fácil distinguir uma da outra, principalmente quando observamos alguém tão jovem ocupando um espaço tão grande. E talvez por isso, Mbappé desperte opiniões tão diferentes. Algumas pessoas enxergam segurança, outras enxergam arrogância. E isso nos lembra que personalidade também depende da forma como somos percebidos. Nem sempre aquilo que transmitimos é exatamente aquilo que o outro interpreta, porque convivemos o tempo inteiro com julgamento. Mbappé continua sendo um atleta em construção, e isso nos lembra que personalidade também não é algo pronto. Ela continua se desenvolvendo ao longo da vida, a cada vitória, a cada derrota, a cada crítica ou decisão difícil. Talvez seja exatamente por tudo isso que a trajetória de Mbappé desperte tanto interesse. Ela não fala apenas sobre um jogador extraordinário, fala sobre um jovem que precisou aprender quem era, enquanto milhões de pessoas diziam quem ele deveria ser. Porque a personalidade não se revela apenas quando tudo dá certo. Ela aparece principalmente nas escolhas que fazemos quando somos colocados sob pressão. E no futebol, Mbappé escolhe muito bem onde colocar a bola. Fora dele, mostrou que também procura escolher onde colocar seu nome, porque os gols constroem uma carreira, mas são as escolhas que constroem um legado.